Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Na nossa videoaula de hoje nós vamos ver aqui alguns relatórios, né? Na nossa videoaula de hoje nós vamos ver os relatórios de faturamento, tá certo? Nós vamos ver hoje, na verdade, a função de cada um dos relatórios de faturamento. O que o sistema pode te oferecer com esses relatórios, ok? Então, para começar, nós vamos vir aqui em relatórios e aqui faturamentos. O primeiro relatório que nós vamos ver relacionado ao faturamento vai ser aqui o de produto. Quando clicarmos aqui, vai nos abrir a janela do relatório de faturamento por produto. Então aqui, olha, como vocês podem ver, nós temos alguns filtros aqui, tá certo? Então nós podemos aqui, por exemplo, selecionar um produto específico, né? Vamos supor que eu queira saber qual foi a venda, né, o meu faturamento com o GLP 13 do período do dia 2/7 a 2/8, certo? Eu posso puxar aqui na lupinha e ele vai carregar para mim. Então olha só que interessante. Ele vai me dar aqui todos os dados por dia desse produto. Então vejam aqui que ele puxou para mim só o GLP 13 e aqui ele puxou as datas, olha. Dia 6/7 de 2017, eu tive a venda de 2 GLP 13, né, num valor total de R$80. E o valor da média, né, 40. Aqui no dia 11/7, olha, eu já vendi 19 unidades, né, foi um valor total aí de R$763 e teve um valor médio aqui de R$40,16, né? Então aqui você vai ver que a média ele sempre vai ficar próximo. Por que esse cálculo de média? Esse cálculo de média aqui vai servir para você, por exemplo, ter um parâmetro de descontos que você deu, por exemplo, em alguns produtos. Então aqui, olha, o valor do meu GLP 13 no meu sistema é o valor de R$40. Só que eu tive uma venda aqui no dia 26/7, por exemplo, ó, que foi no valor de R$35. Eu dei R$5 de desconto. Então aqui ele vai fazer o cálculo da média, ó, tá vendo? Então aqui, por exemplo, no dia 25/7, olha, eu fiz a venda de 24 unidades, foi um valor total de 945. E a média aqui, por produto, né, por unidade que eu vendi, foi uma média de 39,38 centavos. Isso daqui ele vai fazer esse cálculo de média justamente para você ver se compensou o desconto que você deu em um e o valor que você cobrou a mais no outro de repente, né, vamos supor. Então, por exemplo, aqui nós vimos que no dia 26/7 eu vendi uma única unidade no valor de R$35 e a média foi 35, eu só vendi um, né? Então aqui dessas 24 unidades eu tive aqui valores distintos, não foi só R$40. No caso aqui, por exemplo, do dia 17/7, olha, foram 2 unidades que deu R$80, então a média foi R$40, ou seja, cada unidade saiu a R$40. Foi a mesma coisa que aconteceu aqui no dia 14, tá vendo? Do 7. Então, esse relatório aqui de faturamento por produto vai servir para você ver como que está cada produto. Você vai ter como selecionar ali por produto e fazer esse acompanhamento. Então, aqui você seleciona, ó, de repente, se você quisesse um outro produto aqui, você tem como selecionar, né? O nosso GLP 45, GLP 20, certo? E aqui eu seleciono a data, como nós vimos. Eu tenho também como fazer aqui, olha, buscar aqui o filtro por telefone. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um telefone do cliente, eu quero saber quanto desse produto que eu estou selecionando aqui, esse cliente comprou e como que foi ali nesse período que eu selecionei, eu posso colocar aqui, por exemplo, o telefone do cliente, ó, e ele vai puxar para mim os dados de venda desse produto somente para esse cliente. Olha só, tá vendo? Então aqui, por exemplo, ó, esse telefone aqui, no dia 6/7, ele comprou 2 unidades de GLP 13. No dia 11/7, ele comprou 19 unidades de GLP 13. Tá vendo? Então você consegue usar esse filtro aqui. Outro filtro que nós temos aqui é aqui, por exemplo, a mídia e o canal. Então aqui, olha, eu posso selecionar, por exemplo, quantos dos GLP 13 que eu vendi foi através, por exemplo, de imã de geladeira. Ou aqui o canal também, olha,
Qual foi o canal que eu recebi essa venda? Foi pelo DISC? Foi na portaria? Foi comércio, convênio, automático? Então, eu tenho uma gama de possibilidades aqui, pessoal, na hora de fazer essa pesquisa. Então, por exemplo, eu conseguiria ver aqui o resultado que está tendo na sua mala direta, né? Você fez algum anúncio aí na TV, o retorno que está dando desse produto na televisão, entendeu? Então, esse relatório aqui ele é bem legal, tá certo? É o relatório de faturamento por produto, tá bem? Então, se você quiser, você tem como imprimir também, clicando aqui. E aí você vai selecionar aí a sua impressora e vai mandar imprimir esse relatório, tá certo? Vamos para o nosso próximo relatório de faturamento. Vamos voltar aqui em relatório, faturamentos. E agora nós vamos ver esse segundo relatório aqui, que é produto, cliente, usuário e forma de pagamento. Esse relatório aqui, pessoal, ele é um relatório bem completo, bem completo. É muito legal esse relatório. Então, por exemplo, nós sempre vamos selecionar aqui o período, né? Então vamos colocar aqui o mesmo período que nós colocamos lá. Vamos colocar aqui dia 2/7 até dia 2/8, certo? E aqui eu vou puxar sem utilizar os filtros, né? Olha só a quantidade de informação que esse relatório vai trazer para você. Aqui você tem se o produto foi fechado ou não. Você vai ter aqui o número do pedido. Você vai ter a data desse pedido. Você vai ter a data de entrega. Você vai ter o telefone do cliente. Você vai ter o nome do cliente. Você vai ter aqui a quantidade, o produto. Olha só, pessoal, a quantidade de informações que você tem aqui. O valor total daquele pedido, né, do produto e do pedido, né? A forma de pagamento. Você tem aqui o atendimento, quem foi que fez o atendimento. Você tem quem fez o fechamento. Você tem aqui o endereço completo de cada cliente. Olha só isso. Então você tem aqui inúmeras possibilidades. Então vamos começar aqui, por exemplo, usando o filtro do telefone. Vamos supor que você quer pesquisar somente o que foi vendido no período do dia 2/7 a 2/8 para esse telefone aqui, ó. Clica aqui na lupinha e ele vai carregar. Então aqui ele carregou, ó, todos os pedidos desse telefone. Tá vendo, ó? Aqui no final, olha, você consegue ver a quantidade total de pedidos, você consegue ver o valor total que foi vendido, tá vendo? E todas as informações que nós já vimos aqui. Agora vamos supor que você queira, na verdade, buscar um produto específico para esse número de telefone, né? E você vai selecionar aqui o GLP13, por exemplo. Só que você quer o GLP13 para esse telefone nessa data. Só que você quer saber só a venda que foi atendida por um determinado usuário aqui, por exemplo, o Ronan. Você busca aqui e ele vai fazer essa busca precisa dessas informações que você pediu. Olha só, aqui eu consegui buscar somente o pedido que foi feito, atendido pelo Ronan, entre os dias 2/7 até o dia 2/8, para esse cliente específico, esse telefone específico, na verdade, para esse produto específico atendido por esse atendente específico. Olha só, aqui eu tenho o total, certo? E tenho todas as outras informações aqui. Então a data, por exemplo, olha, data e hora que foi gerado o pedido, data e hora da entrega. Agora vamos supor que eu quisesse aqui saber quais desses pedidos foram atendidos pelo Ronan e fechados por outro usuário. Vamos supor que fosse pelo admin, né? Seleciona aqui, não teve nenhum. Mas se tivesse aqui, por exemplo, ele ia aparecer, certo? Agora vamos supor, por exemplo, aqui, pessoal, que você queira saber desses pedidos aqui que nós já buscamos, quais foram desses pedidos a venda anotar. Então você poderia vir aqui selecionar a forma de pagamento e colocar aqui anotar. Quando você buscasse, olha, ele já ia buscar essa informação para você. Então aqui, pessoal, nessa janela aqui, nesse relatório de faturamento por produto, cliente, usuário, forma de pagamento, você tem inúmeras possibilidades aqui, tá certo? E aí segue o mesmo princípio. Se você quiser imprimir algum relatório, você vem aqui e clica no botão imprimir. Então eu zerei aqui todos os nossos campos e eu quero mostrar agora um outro filtro bem interessante para vocês, que é aqui pelo nome do cliente.
Então aqui pelo nome do cliente eu consigo fazer a mesma busca que a gente fez, só que específico para um cliente. Então vamos supor que eu queira saber aqui para o cliente Ronan. Ele buscou aqui todas as vendas que foram feitas de todos os produtos para esse cliente Ronan. Agora vamos ver aqui quanto GLP 13 o Ronan comprou nessa data que nós selecionamos. Clica aqui na lupinha e aqui ele vai buscar. Olha só, tá vendo? Então aqui, olha, eu tenho um filtro tanto do telefone, quanto do nome do cliente, quanto do produto, o segmento, a forma de pagamento, o entregador, o atendente e quem fechou. Então esse relatório aqui, ele é bastante completo, tá certo, pessoal? Então vamos fechar aqui, vamos para o nosso próximo relatório. Relatório, faturamento, e agora nós vamos ver esse aqui, olha, que é o relatório de faturamento por produto cliente e a quantidade. Então aqui segue o mesmo princípio dos outros relatórios. Vou colocar aqui a data inicial, eu tenho como selecionar aqui um produto específico, tá? E tenho aqui os campos de filtro, que seriam o telefone e o nome do cliente. Vamos buscar aqui só esse produto, tá? Então ele puxou aqui para mim, olha, todos os pedidos que foram feitos, tá? Pelos clientes para esse produto aqui nessa data. Então aqui ele vai me mostrar, por exemplo, o nome do cliente, o produto, né, a quantidade, o valor total e a média, tá certo? Então aqui o princípio vai ser o mesmo daqueles outros relatórios que nós acabamos de ver, tá certo? Então pode fechar aqui, vamos ver o nosso próximo relatório, que seria produto versus usuário. E aqui eu consigo selecionar a data, vou colocar aqui a data que nós temos colocado, certo? E aqui eu seleciono a empresa, né? Se você tiver mais de uma empresa aí você consegue fazer esse acompanhamento. Aqui eu vou selecionar o produto e aqui eu consigo selecionar o usuário que atendeu, o usuário que fechou e o entregador. Então vamos supor que você trabalha aí, por exemplo, na sua revenda com alguma forma de comissão, ou até mesmo que você queira saber como que está sendo o atendimento, quem que está atendendo mais, enfim, esse relatório aqui você vai conseguir visualizar isso muito bem. Você consegue ver quem atendeu, você consegue ver quem fechou e você consegue ver quem entregou, tá certo? Vamos usar aqui como exemplo os usuários que o admin, que o Rony atendeu, que o Rony fechou e que foram entregues na portaria. Você vai buscar aqui, ele vai trazer todos, olha. Então aqui ele vai dizer, ó, naquele período que nós selecionamos, GLP 13, olha, foram 9 quantidades, tá? Vendidos a R$40 e uma unidade vendido a R$43. Vendas essas que foram feitas pelo filtro que nós usamos aqui, que foi o Rony que atendeu, o Rony que fechou, mas que foi entregue na portaria. Vamos supor que eu quisesse mudar aqui, por exemplo, para o entregador João Pedro. E aí eu vou buscar aqui, nesse caso aqui não tem nenhum, né? Vamos ver aqui todos os usuários e vamos ver só o entregador. Se eu quisesse saber, por exemplo, quantas foram as entregas feitas pelo João Pedro nesse período que nós selecionamos. E aí clica aqui e ele vai me dar todas as entregas pelo valor, tá vendo? Então foram 4 entregas no valor de R$35 e 2 entregas no valor de R$40 naquele período. Tá certo, pessoal? Então é bem interessante também esse relatório. Nosso próximo relatório vai ser o de faturamento diário, que é bem interessante também. Então aqui você consegue, é o mesmo princípio, né? Você vai selecionar aqui a data inicial, data final, e aqui você tem os filtros, mostrar somente os pedidos cancelados ou incluir pedidos cancelados também, certo? Vamos buscar aqui sem usar os filtros, que ele vai nos mostrar tudo aqui. Então veja bem, aqui eu tenho o faturamento diário, certo? Qual foi o meu total de vendas por dia? Então dia 6/7/2007 foram 2 pedidos que foram feitos no valor de 280. No dia 11/7, 31 pedidos no valor de 5.147. Tá vendo? Tudo aqui. Agora vamos incluir aqui
Vamos selecionar aqui, mostrar somente os pedidos cancelados. Foi só um que foi cancelado no dia 14/7. Eu posso aqui desmarcar e marcar incluir também os pedidos cancelados. E aí ele vai incluir aqui, olha. Tá vendo? Ó? Percebeu aqui a diferença no dia 14/7? Olha, vou desmarcar, ele vai cair para 7. Vou marcar, ele vai subir para 8. E vai aumentar também aqui no valor, tá certo? Então, é um acompanhamento aí do faturamento diário que você tem como acessar aqui no nosso relatório do Telesis, tá certo? Vamos para o próximo, que seria os relatórios de faturamento total. Abriu aqui a nossa aba e aqui nós vamos selecionar o período, certo? Aqui seria esse período aí do mês 7 de 2017. A empresa, como a gente não tem outra empresa, ela é única, a gente vai deixar aí da forma que está e seleciona aqui. Quando nós buscarmos, ele vai buscar aqui de uma forma total, certo? Como que foi o meu faturamento naquele mês. Então eu tive a quantidade de 133 pedidos e um valor total de R$ 8.601 de venda, tá certo? Então é bem simples e com informações muito preciosas para você fazer a administração da sua revenda de uma forma mais eficaz, né? Os relatórios eles sempre vão ser importantes, principalmente os relatórios financeiros, para você conseguir gerir melhor a sua revenda. Então você consegue, como nós vimos aqui, fazer o acompanhamento dos produtos, fazer o acompanhamento dos atendimentos, você consegue ter o acompanhamento do faturamento diário e também do faturamento total. Tá certo, pessoal? Então espero que vocês tenham compreendido aqui como é que funciona esses relatórios e eu espero ver você na nossa próxima videoaula. Até a próxima!